E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à revisão de filosofia e agora o bicho vai começar a pegar porque é Platão. Então vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo, só para recapitular. Então a gente teve aquela longa passagem do período homérico até o período clássico na Grécia. Constituíram-se monarquias, depois a oligarquia, por final a democracia em algumas cidades, como é o caso de Atenas, onde está o Sócrates, onde estava o Platão. E na democracia a gente tem essa circulação do poder entre os cidadãos, que para o Sócrates fez mudar o modo de fazer filosofia. Agora a gente faz filosofia dialogando e as questões da filosofia são as questões do mundo humano. Então com Platão a coisa vai muito mais longe. E aí vai ficar mais difícil, como eu falei, porque o Platão escreveu um monte de texto. O Sócrates estava na rua conversando com as pessoas, nunca parou para escrever um texto. E o Sócrates, apesar de acreditar na verdade e reconhecer sua ignorância, ao conversar com as pessoas nunca encontrou as respostas que ele queria, aquelas verdades que ele queria encontrar para o bem da cidade. O Platão era um dos jovens que seguia o Sócrates e ficou extremamente magoado quando o mestre dele foi condenado à morte. Então o Platão viveu entre 427 a.C. e 347, então entre os séculos 5 e 4 a.C. E o Platão não tinha essa pegada de ir para a rua conversar com as pessoas, né? Ele era mais boy das ideias, então ele montou uma escola onde ele ensinava a filosofia que ele aprendeu com Sócrates. Ele ganhou, comprou um terreno de um amigo dele, chamado Academos. E nesse terreno ele montou a escola dele, que em homenagem ao amigo Academos ele chamou de academia. Então a academia é a escola que o Platão criou. E aí a gente tem essa palavra até hoje, né? Hoje em dia a gente pensa em academia como lugar para fazer exercício físico. Lá era o exercício mental. O Platão, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele começou a anotar os diálogos que ele viu Sócrates ter com os sofistas, com as pessoas nas ruas de Atenas. Então os textos do Platão são sempre, ou quase sempre, diálogos. E geralmente tem o nome da pessoa com quem o Sócrates estava conversando. Então, Mênon é um diálogo sobre a virtude. Mênon é um cara que estava conversando com Sócrates um dia sobre o que é a virtude. Teeteto é um cara que conversou com Sócrates sobre o conhecimento. Fédon é um cara que conversou com Sócrates sobre a imortalidade da alma. E daí por diante. Então, esses nomes de pessoas são os nomes dos diálogos que o Platão escreveu. São conhecidos como diálogos platônicos. Mas o personagem principal é sempre o Sócrates e as pessoas com quem o Sócrates estava conversando. Então, quando vocês forem ler, se vocês forem ler, parece uma peça de teatro. Não tem a descrição do cenário, o que as pessoas estão fazendo. É só o nome de quem está falando e a fala. Sócrates. Olá, Protágoras, tudo bem? Protágoras, sim, Sócrates, estou bem. E daí por diante, até os caras ficarem irritadíssimos com Sócrates, porque o Sócrates mostrou que eles não sabiam nada. Então, o Platão passou para o papel os diálogos do Sócrates. Mas, aos poucos, o Platão começou a dar uma hackeada. Ele começou a dar uma adulterada no conteúdo dos diálogos, porque o Platão encontrou o caminho para aquilo que o Sócrates queria. O Platão entendeu como chegar na verdade. E aí ele começa a alterar um pouco os diálogos para mostrar o Sócrates mostrando para as pessoas como é possível chegar na verdade, no final de contas. Como é possível responder aquelas perguntas. O que é a justiça, o que é a verdade, o que é o amor, o que é a coragem. Não é que ele vai exatamente dar essa resposta. A justiça é isso, a coragem é aquilo, mas ele vai mostrar como é possível as pessoas encontrarem. E aí, para isso, ele desenvolve uma teoria do conhecimento. Assim, a gente consegue conhecer a verdade das coisas. E essa teoria do conhecimento fica conhecida como a teoria das ideias, porque é isso que o Platão desenvolve. Então, só lembrando, o Sócrates percebeu aquela incompatibilidade entre as opiniões, que são muitas e circulam, são contraditórias e não levam necessariamente às melhores decisões na cidade, e a verdade, que é aquela coisa que não muda nunca. A verdade é a mesma para todos, que deveria ser alcançada para os cidadãos poderem tomar as melhores decisões na cidade.
o Platão vai perceber e vai começar a oferecer para a gente, na sua teoria do conhecimento, uma passagem para a gente sair das opiniões e chegar na verdade. E é esse caminho que é aquilo que ele encontrou, que é aquilo que ele apresenta como um passo adiante com relação ao que o Sócrates vinha fazendo. Vamos pegar essa pirâmide, né, que representa, no primeiro momento, a história da Grécia, né, lá da monarquia para a democracia, mas aqui a gente vai fazer o caminho invertido, é o caminho do Platão. Então a gente começa com as crenças, aquilo que a gente acredita. A gente acredita por quê? Porque a gente vê, a gente ouve as coisas que os nossos sentidos, né, no mundo material nos oferecem. Então vamos dar um exemplo. Estou andando na praia, né, eu sou de Santos, estou caminhando na praia, aí de longe eu vejo uma pessoa morta, sei lá, um corpo no chão. Aí eu me preocupo, eu corro lá para ver, aí eu percebo que eu vi errado. Não era uma pessoa, era um tronco que tinha sido arrastado pela maré e estava ali na beira da água. O que esse exemplo simples me mostra? Que os meus sentidos, a visão, mas muitos outros, eles podem me enganar. De longe, a minha visão dizia que era um corpo, de perto a minha visão diz que é um tronco. Qual que está mais certo? A gente sabe que é o de perto, mas a ideia desse exemplo é mostrar nossos sentidos nos enganam. Né? De longe parecia uma coisa, de perto parece outra. No que eu vou acreditar? O mundo material, o mundo dos sentidos, nos engana. Às vezes ele fala que é uma coisa, às vezes ele fala que é outra. Ou quando alguém fala assim, ô diabo, e eu não estou prestando atenção, eu acho que a pessoa me chamou e falou, ô Tiago, minha audição me enganou. No mundo dos sentidos, né, nas coisas que a gente sente, percebe com o nosso corpo, a gente confunde as coisas. E aí circulam impressões contraditórias, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Num segundo momento, a gente tem nossas opiniões, aquilo que a gente acredita, porque as pessoas disseram pra gente que as coisas são assim. Tem um relato de que lá o nosso povo foi para a guerra e combateu com muita coragem os nossos inimigos. Então eu não vi, eu não presenciei, mas as autoridades, os relatos, os jornais nos disseram isso. Mas a gente também pode receber outros relatos diferentes. Não, olha, não foi bem assim e daí por diante. Então as opiniões, né, como a gente já tinha visto aí com o Heráclito, elas podem ser contraditórias e podem não chegar a lugar nenhum. Fica num vai e vem e a gente não sabe qual que é a verdade daquilo que está sendo dito. Pode ser que nenhuma opinião seja verdadeira, inclusive. Então as opiniões não nos ajudam a encontrar a verdade e tomar as melhores decisões. Mas elas já são, digamos assim, um pouco melhor que as crenças, porque elas são compartilhadas entre muitas pessoas. Então a gente superou algumas contradições que os sentidos dizem, né? Eu escutei uma coisa era outra, eu vi uma coisa era outra, e a gente foi para as opiniões que muitas pessoas compartilham. Mas não é o fato de muitas pessoas compartilharem que garante que aquilo seja verdade. Tem um terceiro momento que já é o uso do intelecto, né? O nosso raciocínio. Então, a partir daquelas coisas que eu já conheço, eu tiro novas conclusões, né? Eu quero dizer o que é a beleza. Poxa, eu conheço vários quadros bonitos, várias pessoas bonitas, várias paisagens bonitas. Então eu vou usar meu raciocínio para falar, a beleza é o equilíbrio das cores, é o equilíbrio das formas, é a simetria. Né? Não é uma coisa que está imediatamente dada pelo sentido, uma coisa compartilhada com outras pessoas. Mas justamente porque é o meu raciocínio, você pode ter um outro raciocínio. E mesmo que a gente esteja usando a inteligência, a mente, a gente pode se equivocar com relação a isso. Então, já melhorou com relação às opiniões que as pessoas compartilham e com as crenças daquilo que a gente vê, ouve, sente, mas ainda não estamos em alguma coisa que seja inquestionável. E aí, o último passo é alcançar a ideia. Né? A ideia é aquilo que o Platão entende que seja a verdade. Né? A justiça é a ideia da justiça. A verdade da justiça é a ideia da justiça. A verdade sobre a coragem é a ideia da coragem. A verdade sobre a beleza é a ideia da beleza. E isso só pode ser alcançado pela alma. Só o pensamento alcança as ideias. Quando o pensamento alcança as ideias, ele descobre que as ideias são uma só. Não existe várias ideias de justiça, uma para um caso, outra para o outro, porque elas seriam contraditórias. Muito pelo contrário, a verdade nunca é contraditória. A verdade é sempre igual a si mesma.
E aí a gente tem que lembrar da aula do Parmênides, né? A ideia é o que ela não muda, ela não nasceu em algum momento do passado e não vai morrer em algum momento do futuro. Então, para a gente poder imaginar aqui, vou dar um exemplo da passagem da crença para a opinião, para o raciocínio, até a ideia, e vamos falar da pergunta o que é a beleza. Então vamos voltar lá para a crença. Vamos supor que o Sócrates está conversando com alguém e fala para essa pessoa: o que é a beleza? Ah, a beleza é a minha esposa é muito bela. Aí ele fala: poxa, legal, quer dizer que sua esposa é a beleza? Sim, minha esposa é a beleza. Mas e a esposa do seu amigo, não é bela? Ah, também é bela. E aí, mas quem que é a beleza? É a sua esposa ou a esposa dele? Não, é as duas. E elas sempre foram belas? Ah, quando elas nasceram era um bebezinho feio lá, cara de joelho. Ah, então antes não era beleza e depois se tornou beleza? Sim, e quer dizer que antes da sua esposa se tornar bela, a esposa dele se tornar bela, não existia beleza? Percebe que ele já está apontando para um problema de dizer que a beleza é uma coisa, é uma pessoa, uma coisa material que se transforma. Antes não era bela, talvez depois da morte vai deixar de ser bela. E aí o interlocutor de Sócrates vai falar: não, tudo bem, você tem razão. A beleza é uma coisa que não se transforma. Então um quadro belo, uma vez que ele tem o quadro, ele não vai ficar velho, a pessoa pintada lá, retratada no quadro, não vai envelhecer e perder sua beleza. É, mas antes de ser pintada, não existia beleza? Ah, existia em outras pinturas. E se todas as pinturas do mundo forem atacadas e queimadas, não vai mais existir beleza? É, sim, vai continuar existindo a beleza. E aí o Sócrates vai falar: então a beleza não está no quadro, está em algum outro lugar. Aí as pessoas começam a raciocinar. Aí volta aquele exemplo que eu dei: a beleza está na composição de cores. Aí o Sócrates vai falar assim: ah, então um daltônico não consegue encontrar beleza no mundo porque ele vê outra composição de cores? Aí as pessoas começam a perceber que essa abstração também não deu certo. E aí o que o Sócrates vai falar é assim: olha, a beleza é uma coisa que a gente não vai entender só com os olhos, olhando para os quadros, para as pessoas bonitas, não só com o ouvido, escutando as músicas bonitas e daí por diante. A beleza é uma coisa que a alma vai descobrir conforme ela for se afastando do mundo material. Porque no mundo material, como dizia o Heráclito, tudo se transforma o tempo todo, então nada permanece belo, por exemplo, nada permanece como é. Então, uma coisa no mundo material pode ser bela porque em algum momento ela entrou em conexão com a ideia de beleza. Mas como ela está em movimento, uma hora ela também vai desconectar. Então, Platão, né, coloca essa palavra na boca do Sócrates. As coisas do mundo material participam das ideias, elas têm uma pequena parte das ideias em algum momento, mas elas não são as ideias. As ideias de beleza, nesse exemplo que eu dei, tudo que é do mundo material, a gente só pode dizer que é belo, corajoso, justo, se eles participam da ideia de beleza, de coragem e de justiça. Mas a verdade sobre a beleza, a coragem e a justiça não está no mundo material, está num lugar onde só o pensamento alcança. E aí essa verdade é a ideia da beleza e da coragem, da justiça. Esse caminho que o Sócrates apresenta nos textos do Platão para a gente ir se distanciando do mundo material até alcançar as ideias que não estão no mundo material, ou seja, esse caminho para ir superando as contradições do mundo material, para encontrar uma verdade que não é contraditória, que é eterna, que é sempre igual a si mesma, esse percurso se chama dialética na filosofia do Platão. É preciso prestar atenção nisso. Para outros filósofos, a dialética é outras coisas. Geralmente, a dialética tem a ver com a superação das contradições, das oposições. No caso do Platão, a gente pode falar com bastante segurança. É o caminho da gente superar as contradições do mundo material para chegar no mundo das ideias, onde estão as verdades que não têm contradição nenhuma. Elas são sempre as mesmas. O Platão não inventou a dialética. O Heráclito já falava da dialética quando ele falava o mundo material é o mundo do conflito, das oposições, lembra? O inverno passa a ser verão, que passa a ser inverno, as coisas estão em constante conflito, constante oposição.
Mas ele aceitava isso, né, enquanto para o Platão isso incomoda. A gente precisa abandonar as contradições do mundo material para chegar naquele lugar onde não existem contradições. E não é um mundo material. E aí aparece essa doutrina, esse pensamento de dois mundos que está na filosofia do Platão, né, que é o desenvolvimento que ele faz que o Sócrates não chegou a fazer.